As cidades de Rio Grande e São José do Norte localizam-se às margens da parte sul da Lagoa dos Patos. Nesta região, a água doce da lagoa encontra-se com a água salgada do Oceano Atlântico, formando o estuário da Lagoa dos Patos. O estuário é uma área muito rica em vida animal e vegetal. Aí vários organismos vivem, crescem e se reproduzem. No estuário existem também áreas rasas e áreas fundas. As áreas fundas são chamadas de canais e as rasas são chamadas sacos. O maior canal do estuário da lagoa, chamado de Canal de Acesso, possui mais de 14 metros de profundidade. Este canal estende-se dos moles da Barra, na entrada da lagoa, até o Porto Velho de Rio Grande. Os moles são formados por grandes blocos de granito e servem para fixar o canal de acesso a Rio Grande. Antes de existirem os moles, as fortes ressacas mudavam a posição dos bancos de areia e do canal de acesso, acarretando muitos encalhes e naufrágios de navios. As áreas rasas do estuário, geralmente, possuem menos de 1 metro de profundidade e são recobertas por lama ou por plantas aquáticas. Ao longo das margens do estuário, localizam-se as marismas. As marismas são áreas rasas, de águas tranquilas, com plantas enraizadas. Durante o período em que a água da lagoa se encontra alta, as marismas ficam completamente alagadas. Quando a água da lagoa está baixa, as marismas ficam totalmente expostas. No caso de alagamentos, as raízes das plantas de marismas têm problemas para obter oxigênio da atmosfera. Por esta razão, muitas plantas possuem raízes perto da superfície do solo, mais perto da atmosfera e do oxigênio. Além disso, nas folhas, hastes e raízes das plantas de marismas existem tecidos que são formados de vários tubinhos interligados. Estes tubinhos são capazes de conduzir oxigênio do ar próximo das folhas até as raízes, bem como gás carbônico resultante da respiração das raízes até as folhas. As plantas das marismas precisam tolerar também a presença de sal na água do estuário. O sal em demasia é tóxico para qualquer planta. Para não se intoxicarem com o sal da água do estuário, as plantas de marismas são muito econômicas. Elas absorvem água só quando precisam e possuem vários componentes para evitar a perda da água que já absorveram. Por isso, muitas vezes, elas possuem folhas espessas e enroladas que previnem a perda da água. Outras vezes, apresentam camadas brilhosas de cera na superfície das folhas que refletem o sol e impedem o aquecimento. Algumas gramas das marismas também possuem células capazes de expulsar o sal em excesso, o que faz parecer que as folhas fizeram muito exercício e não param de suar. Além das plantas com raízes, encontramos também nas marismas outras plantas, como as algas e muitos animais. Existem 3 grupos de animais nas marismas. Os aquáticos, que são filhotes de peixe-rei, de tainha, de corvina, de camarão. Estes animais habitam pequenos canais e as lagoas que recortam as marismas. Os animais que vivem parte do tempo debaixo da água e parte do tempo fora da água, como por exemplo o pequeno caranguejo preto e o caranguejo vermelho. E os animais terrestres, que são larvas e adultos de besouros e borboletas, pulgões, formigas e aranhas. As lagoas e os canais que recortam as marismas são considerados berçários de peixes e crustáceos, importantes para a economia da região. Isto porque muitos destes animais necessitam dessas áreas para crescerem e depois retornam para o estuário ou para o mar. As marismas são habitats vitais do ecossistema do estuário. Guardam uma grande diversidade de vida. No entanto, várias atividades humanas no estuário têm prejudicado as marismas.
Aterros são realizados para a construção de casas, indústrias e áreas portuárias. Os esgotos da cidade e os resíduos das indústrias são lançados no estuário sem nenhum tratamento. Gado e cavalos pastam indiscriminadamente a vegetação. Canais de drenagem são construídos sem planejamento, alterando completamente as marismas. Como vocês podem ver, as marismas são ambientes ricos em vida vegetal e animal. Muito ainda podemos aprender sobre nosso meio ambiente, estudando como plantas e animais sobrevivem nas marismas alagadas por água salgada. Cabe também a vocês a função de ajudar a proteger estes ambientes tão importantes que se encontram em volta de nossa cidade.